Verdades escondidas dentro de realidades aparentes. Realidades aparentes. Tá aí, gente, boa noite, graça e paz. Estamos aí mais uma segunda-feira, dando prosseguimento a esse trabalho, esse compartilhamento, falando de coisas, experiências que nós temos vivido, uns mais tarde, uns mais cedo. Nos interessa que todos tenham algo para falar, né? Hoje vamos dar o prazer da visita aqui para o pastor Jorge, tá? Já na tenda, Caraguatatuba. Um homem que teve a coragem de tomar certas atitudes aí que ele vai contar para nós e compartilhar conosco. Né? É uma atitude que realmente vale a pena, mas há um preço a ser pago, né? E não adianta, é bom a gente falar, e agora aí pessoas que estão experimentando, têm experimentado isso, né? O assunto de hoje é paternidade espiritual, paternidade ministerial. É um assunto tão desconhecido, na verdade, não é? E tão necessário. Isso é um fundamento. Paternidade espiritual é um fundamento. 5 ministérios é um fundamento. Governo do Espírito é um fundamento. Uma igreja que funciona para as pessoas e não as pessoas funcionando para a igreja, ele é um outro fundamento, tá? Então, deixa só eu me reconectar aqui no Face, que tem um pessoalzinho que está sempre com a gente aqui. Deu um pau aqui. Não, vamos lá, não vai ser por isso não. Um pouquinho de paciência aqui que a gente vai ajustando, né? São aquelas coisas de improviso que vem conosco aqui. Mas vamos lá. Só tá dando essa câmera novamente. Aqui. Ele está se conectando. Vamos lá. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Volta aí. Voltando. Glória a Deus. Voltando. Aguardando a câmera. Voltou. Agora chama para cá. Foi. Estamos transmitindo ao vivo. Vamos ver se vai. Transmitindo ao vivo. Aqui. 3, 2, 1. Vamos lá. Estamos ao vivo também. Está reconectando. Vamos lá. Obrigado a vocês que estão esperando aí. A gente caiu aqui na... Agora, beleza. Estamos reconectados aí. Tá bom, sem mais delongas, né? Hoje nós vamos fazer aqui um perguntas e respostas, né? Eu acho que nada mais prático, tá? Então, primeiro, pastor, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua, falasse um pouco a teu respeito. Né? Quem tu é, de onde tu vem, quando tu vai. Para o pessoal se localizar contigo aí. Bora lá. Eu sou o pastor Jorge Luiz, né? Quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, podendo compartilhar aquilo que Deus tem feito, né? Nas nossas vidas, aquilo que Deus ele tem nos moldado, nos capacitado, tem direcionado nesses dias. Amém. Eu sou de Goiás, Goiânia e Goiás. Estou aqui com a minha família em Caraguá, vai fazer 5 anos agora, em dezembro, né? Então, assim, o Senhor tem sido gracioso. A minha esposa é a pastora Nerciene, eu sou pai de 6 filhos. 6? São 4, 2 adotivos e 4, né, de sangue mesmo, biológico. Amém. A minha família é bem extensa, então eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Então, a gente está aqui em Caraguá desde dezembro de 2016. E nós somos pastores da igreja na Tenda Apostolic Church. Amém. Estamos ali, né, no Caputera, perto do Açaí. Estamos trabalhando, estamos na direção de Deus, estamos, né, alinhados com aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Amém. Vamos lá. Quando a gente fala sobre esse assunto de paternidade, Noé ele foi chamado pai da fé, porque Deus deu o comando para ele e ele foi. Sim. Deus falou para ele, vaza, ele falou, já era, já fui. Né? Então, como é que foi, o que te levou
a buscar a paternidade? Né? Porque você já estava no pastorado, Já. né? Já estava colocado, já estava consagrado, Sim. já tinha sua igreja em movimento. Sim. Né? Você já tinha se movimentado com sua igreja e numa igreja em movimento. Sim. Né? Então, o que te levou a isso? Olha, na verdade, é um cumprimento da palavra de Deus. Quando o Senhor escreve em Gênesis que não é bom que o homem ande só, Bem, entende? boa Quando eu palavra. entendo que eu não posso andar sozinho, eu começo a entender o princípio da paternidade. Amém. Entende? Então ali já ela é algo global em todas as áreas da nossa vida. É eu entender que eu preciso de alguém que está em uma direção de Deus para a minha vida, e isso começa a despertar essa paternidade. Eu não andar sozinho. Então eu entendi que eu não podia andar sozinho, mesmo ainda não sendo pastor. Meu início de caminhada, de conversão, Deus já despertou isso em mim. Eu queria já estar avante, mas precisava de alguém para me reposicionar, para me instruir, para me ensinar. Então eu já me apego porque tudo na nossa vida tem que ser debaixo da palavra de Deus. E a paternidade espiritual, ela é de Deus. Amém. Ela é de Deus. Não tem como a gente fugir, né? Então despertou em mim isso quando eu entendi que não é bom que o homem ande só. Você falou desde o tempo que você estava de conversão, né? Quanto tempo você tem de convertido, pessoal? Eu já estou com 21 anos. 21 anos. Ok. Pastoreio 10. 21 anos, puxa, já caiu na fornalha. Tem uma caminhadinha, né? Temos uma caminhada. Tá. Aí, como é que foi esse negócio? Você sentiu essa necessidade, esse caminho da paternidade? E como é que foi esse processo? Olha, esse processo eu vinha de uma crescente ministerialmente falando. Sabe, quando eu me converti, em vista de muitos, eu entrei de cabeça no Evangelho. Sabe, eu abracei a causa mesmo e estava crescente, eu me senti como Moisés. Entende? Quando Moisés estava no seu auge da carreira ali, né, discipulando, e aquela multidão e tudo, e de repente precisava de um Jetro entrar na história. E eu estava da mesma forma, uma crescente, crescendo no ministério, na igreja local ao qual eu na época, onde eu nasci, eu estava em uma crescente, mas eu precisava, o meu pastor, naquela época, eles não tinham esse entendimento de paternidade. Eles tinham entendimento de pastor, eles cuidavam, né? Eles davam alimento, eles geravam ali o aprisco, mas esse entendimento de te instruir, de gerar em você aquilo que Deus está querendo fazer, de levar você a entender e você a desenvolver, aí que está o ponto-chave. Todos nós precisamos de um Jetro na nossa vida, porque ninguém caminha sozinho. A gente pode até caminhar sozinho, mas a gente vai ser limitado. Fala pro pessoal quem é Jetro. Tem muita. Era o sogro de Moisés. É que a gente fala pros crentes, né? Tá. Quer dizer então que você tá falando que você estava com sogro, né? É isso aí que você precisava com sogro? Paizão, né? Um paizão. Não, porque geralmente o mundo quer cortar a cabeça do sogro. Né? Mas na então, verdade. Dizem até que Pedro negou Jesus porque tocaram que ele curou a sogra, né? Então, quer dizer, todo mundo negando, né? E os filhos querendo. E você procurando o sogro. Exatamente. Isso que anda na contramão mesmo, né? Assim, a gente tem que entender, cara, que sozinho a gente não consegue desenvolver. Amém. Por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você chegará a uma determinada metragem da sua caminhada com Deus, que você não vai conseguir ir avante se você não tiver um Jetro na sua vida. Se você não tiver um pai espiritual na sua vida. Porque Jetro chega e fala, olha, Moisés, espera aí, o que você está fazendo? Primeiro, você vai matar você. Uhum. E depois você vai matar o povo. Entende? A sua forma, você está fazendo a coisa certa de forma errada. Entende? Você está assim, arrebanhando o povo, você está resolvendo as questões do povo, os problemas do povo, mas e você? Não adianta a gente estar bem para o povo, não estar bem com a gente mesmo. Não adianta a gente encontrar caminhos para os discípulos, mas nós não encontrarmos o caminho. E aí Jetro chega e começa a organizar a casa de Moisés. Você está no auge aqui? Estou. Porém, você tem sua família, sua mulher e seus filhos estão aqui. A primeira coisa que a paternidade ela age, a área central da paternidade é reposicionar a nossa casa.
E ali ele chega e ensina, instrui ele. Pega a visão que Deus deu para ele, pega a missão que Deus deu para ele, pega o chamado que Deus deu para ele e começa a dar um destino, como ele vai exercer aquilo. Então eu estava vivendo nesse tempo. Estava cheio, né, da visão, cheio do reino, cheio de vontade de fazer, de ser, mas eu precisava de um posicionamento. Aí eu saí dessa igreja e Deus me direcionou a outro pastor. Na época eu ainda... Você ficou quanto tempo? Fiquei 12 anos. 12 anos. 12 Bom, anos. no A igreja que eu nasci. 12 pelo tempo da A igreja que eu maturidade, nasci. né? E aí Deus me direcionou a outro pastor. E lá nesse outro pastor, onde a coisa começou a fluir. Ainda não era o meu pai espiritual, mas era aquele que Deus colocou para me posicionar. Aí onde eu e a minha esposa fomos ordenados a pastor. E ali ele acreditou em nós. Ele acreditou naquilo que Deus estava fazendo nascer. Então, assim, essa paternidade, na verdade, ela já foi gerada no meu coração a partir do momento da minha conversão. Quando eu me entreguei para Cristo, foi num domingo e, por que pareça, era um americano, não estava entendendo nada. Tinha um tradutor, mas a gente foca mais no que ele está falando. Então, ali para mim foi esse processo de entender e querer essa paternidade. Então, eu estava que nem um Moisés, a todo vapor, cheio de ideias, com uma missão, com um chamado, mas eu não tinha um jeito para me direcionar, para desenvolver melhor aquilo que precisava ser desenvolvido. E nesses dias, está aí às vezes aonde a igreja não rompe, a igreja não cresce, as pessoas não desenvolvem. Tem até conhecimento, tem até estratégias, tem até, né, o chamado e o propósito de Deus, mas se o Jetro não entra, o ministério não deslancha. Não consegue alcançar aquilo que Deus estabelece. Então daí está onde eu me descobri essa necessidade de ter um pai espiritual na minha vida. Você falou dessa pregação desse americano, por acaso ele estava ministrando sobre paternidade? Não. Sobre outro assunto? Outro assunto, não tinha nada a ver com paternidade. Mas naquele dia eu entendi que o Senhor estava me chamando, mas eu não sabia o porquê, e nem para quê, e nem para onde. Mas ao longo da caminhada cristã, ao longo do desenvolvimento, Deus foi gerando, Deus foi mostrando, Deus foi direcionando, né? E aí, onde nasceu isso. Porque quem tem uma visão, quem tem um chamado, quem tem uma missão, ele precisa, que nem o Luiz Hermínio fala, né? Aqueles que têm o mesmo propósito sempre encontram no caminho. Entende? Então Deus colocou pessoas com o mesmo propósito, e aí Deus foi unificando os panos para haver uma costura. Então aí onde fluiu realmente esse desejo. E aí em 2013 nós tivemos um encontro, eu e minha esposa, Caldas Novas, Goiás, com o pessoal do Baby Uber. E lá eles têm uma administração, tem uma administração muito forte, isso, MDA. Tem uma administração muito forte sobre paternidade. E naquele dia Deus destruiu. Naquele dia Deus quebrou tudo. Naquele dia Deus pôs a tenda para o chão. E fez a gente realmente reacender a chama novamente. De lá para cá nós não deixamos de focar nisso. De estarmos à espera desse homem que Deus está colocando no nosso caminho, que vai nos direcionar a continuar. Porque no meio da caminhada a gente por algum motivo se esmorece, perde um pouquinho o foco, sai um pouquinho do propósito, mas é aquele que vai nos reposicionar. São 3 caminhos, é o reto, o escorregadio, e o estreito, e o largo e o escorregadio. O pai espiritual ele vai sempre nos posicionar para o estreito. Mas quando nós não temos um pai, a gente pode pegar o escorregadio que a gente anda e não sai do lugar, né? E pode pegar o caminho largo, onde muitos estão entrando. A gente patina pra caramba, né? Patina, e isso, quando a gente não tem essa paternidade, a gente erra demais. Ele sai muito do plano de Deus. Então foi aí que se deu essa chama, né? De entender que eu necessito de ter alguém na minha vida com essa função. Não é o ministério, mas é uma função de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa aí nos bastidores aí? Alguém quer falar alguma coisa? Sobre Fala que lá. eu falei do Uber, foi onde eu também tive meus primeiros desejos sobre paternidade. Era da igreja, a gente tinha o mesmo princípio que era do MDA, modelo de discipulado apostólico. E foi as primeiras experiências que eu tive com paternidade também. Quer comentar uma coisa, pastor? Tá de boa aí?
Então vamos lá. As pessoas. É uma coisa, deixa eu falar uma coisa assim. A gente percebe que o mundo, ele, de modo geral, ele caminha e é incentivado cada vez mais as pessoas serem independentes. Não é? A gente tem visto muito isso na estrutura familiar, na estrutura de convívio. Né? As pessoas elas estão se isolando cada vez mais. Não é? Se autoconfia, né? Se você for ver, isso não é de hoje. Quando você pega Miriam e Arão, eles dizem: você está achando o que, Moisés? Deus só fala com você. Isso tem muito. Entende? Então, são situações que, se você for trazer para o dia de hoje, e um conselho que eu dou para mim, para vocês que estão me ouvindo: ninguém caminha sozinho, queridos. Se torna mais difícil. Uma característica de um órfão espiritual é que ele é uma pessoa que ele é sem destino, entende? E uma pessoa sem destino, ela traça o seu próprio caminho, entende? Ele confia no seu próprio entendimento, ele confia em si próprio. E o reino de Deus não é uma confiança em nós, é uma confiança em Deus, entende? Por isso que hoje algumas denominações, alguns pastores, eles, por saber demais e viver de menos, eles não conseguem entender isso. A importância de ter alguém que te direcione, que fale para você: não vai por aí, vai por aqui, porque são pessoas que já viveram, pessoas que têm experiências, já teve no Egito e sabe que é melhor você comer o maná que você comer, né, uma carne de cabrito lá no Egito. Você come o maná no deserto, porque o maná é a provisão. Entende? Então a paternidade, ela vem para gerar isso, nos tira da nossa dependência de capacidade humana e nos leva a desenvolver uma mentalidade de reino. Sozinho jamais. Eu vou frisar bem isso aqui, né? Você está falando isso como ovelha ou como pastor? Cara, estou falando como filho. Como filho, porque... Mas na posição de... hoje eu falo na posição de pastor. É isso aí. Entende? Porque... Isso que é muito importante, que pastores que vêm estão ouvindo, né? essa postura, essa humildade. Sim. Né? Você está falando como uma ovelha, mas na autoridade de um pastor. Com certeza. Sabe por quê? Sabe por que isso, meus irmãos? Porque pastores também têm problema de posicionamento. Com certeza. Pastores também haverá momento na sua vida que não sabe para onde ir. E o pior não é nada. Pior que quando você está sozinho, você está sozinho. Você segue qualquer O um. problema é quando você tem uma trempe atrás de você, você tem uma igreja atrás de você, né? Que se você se jogar no precipício, todo mundo vai junto. Então, ou seja, você não tem o direito de errar. Né? Por isso que nós como pastores, a gente tem que ter uma mentalidade de que nós também somos ovelhas. Entende? É isso. Nós também temos a necessidade de ser pastoreado. Entende? Quando José ele é pego, entre aspas, pela mulher de Potifar, a gente precisa entender que a nossa vida, ela tem que ser tocada, mas de uma forma diferente. Porque tem-se uma mentalidade de que o pastor, ele é aquele que pune. E na verdade nós não podemos mais ser aquele que pune. Porque se a gente for aquele que pune, nós vamos ser mais um pastor na vida de uma ovelha. Mas se nós trazer para perto e direcionar, nós vamos começar a desenvolver essa paternidade. Então nós não somos intocáveis. Ei, pastor, você que está me ouvindo, querido, você não é intocável. Amém. Isso aí. Você não é intocável. Nós somos tocáveis. É necessário que Deus nos toque. É necessário que o Senhor levante homens e mulheres que toquem na nossa família. Se você for ver os pastores que suicidam hoje, se você for puxar o histórico, porque caminha sozinho. Isso. Não tem um pai espiritual. Isso. Não tem quem fala na vida dele. Isso. Porque você acha que o pastor não é? Isso. Você acha que o pastor não tem dificuldade? Você acha que o pastor não passa opressão? É lógico que passa. E aí, se você não tem com quem você compartilha, se você não tem quem você abre o coração, ter Deus todo mundo tem, querido. Não, Deus é meu pastor, amém. Mas só que nós não podemos esquecer que Deus disse para Abraão que ele seria
pai de multidão. Então tem alguém aí, tem um pai à espera de um filho. Tem filho à espera de um pai. E é nisso que nós temos que entender nesses dias que Deus quer fazer. Até hoje nós somos filhos de Abraão, e quando nascer um será filho de Abraão. Enquanto nascer, então é extrema importância você tocar nesse assunto sozinho e não tendo ninguém, nós não vamos lugar nenhum. Lugar nenhum. Algum comentário? Alguma coisa? Gostei da colocação, senhor. A resposta dele sobre o que você acha. Ele falou: sou filho, pastor, mas é como discípulo, né? Somos discípulos. Como discípulo. Tá, fala mais alto, porque hoje o técnico não veio, então estamos sem o microfone lá. Eu sou de falar baixo, hein? Eu gostei da sua colocação sobre a pergunta que você fez sobre, né, sobre qual o clima que ele está falando, se é como pastor, se é como ovelha. Eu entendi isso, né? Se é como líder, né? Eu estou falando como discípulo, mas um pastor que seja como um discípulo. Servo. Muito bem a colocação e muito boa resposta. Para que haja identificação, né? Porque aquele negócio... Fala, Davi. Uma pergunta para o pastor. Pastor, hoje você falou que existem pastores que caminham sozinhos, mas por que você acha? Por escolha própria, por orgulho? Ou por que hoje acontece isso, você acha que acontece? Primeiro, querido, porque eu penso, na minha opinião, um pouco é orgulho, entende? Falta de humildade e falta de entendimento, entende? Porque aquela passagem das 99 ovelhas é muito interessante aquilo. Ele vem dizendo que ele deixa as 99 e volta para buscar um. Mas quem garante que as 99 não ficou vulnerável? Hã? Entende? Porque sozinho nós não conseguimos abraçar o mundo. Então nós temos que ter a humildade e aproveitar a oportunidade que Deus nos dá e o entendimento de que... Por que Jesus enviou de 2 em 2? Se um cair, O outro levanta. o outro sustenta. E assim é até hoje. Ninguém... Se você caminhar sozinho, quem vai te socorrer? Agora, tem que ter um entendimento. Você não pode caminhar com qualquer pessoa. Você tem que ter um entendimento que as escolhas somos nós que fazemos. Deus dá a direção, mas o caminho somos nós que percorremos. Então eu tenho visto uma dificuldade muito grande, falta de humildade, de entender que, poxa, é um reino, é um corpo, entende? Eu não posso querer esse corpo só para mim, eu não vou ser dono desse corpo nunca. Eu só sou um membro dentro do corpo que funciona. Entende? E essa parte que funciona, ela tem uma movimentação, porém ela depende do corpo. Por isso que quando eu digo que sozinho nós vamos estar limitados, você pode ter certeza que pessoas que caminham assim, ele é limitado. Entende? As melhores mensagens, os melhores direcionamentos que Cristo deu não foi para a multidão. Porque ele diz, olha, para a multidão eu falo em parábolas, vocês não, eu falo abertamente. Amém. Entende? Olha, então eu creio que é um pouco a questão do orgulho, né, a falta de humildade e falta de entendimento. Porque um cordão de 3 dobras, ele se arrebenta mais difícil. Entende? Por hoje, entre aspas, por haver uma grande concorrência de quem é melhor e quem é pior, tem feito as ovelhas se desgarrarem. Então é muito conhecimento e pouco entendimento. Então quando eu entendo que eu sozinho não vou alcançar aquilo que Deus tem, porque o reino de Deus ele é mútuo, ele não é individual. Ele se move com pessoas. Senão, não era gerado salvação todos os dias. Amém. Ele não é um, entende? Ele é um corpo que se movimenta no reino. Então, é falta de entendimento. Bom, na minha opinião, né? Não sei no texto. Não, quando diz lá na palavra de Deus, né? Onde tiver 2 ou mais, eu estarei, né? Agora eu pergunto, por que ele fala eu estarei se ele é onipresente? Entende? Por que isso? Porque na verdade o que ele está falando ali é o seguinte: onde tiver 2 ou mais, eu me manifesto. Porque Deus ele não é conhecido no seu poder, mas nos relacionamentos. Por isso também. É uma coisa, quando Colossenses diz, aquele que está em Cristo,
é uma nova criatura. Coríntios. Depois lá em Colossenses eles falam, assim como vós o recebeste, andai nele. Entende? Então como que eu vou dizer? Aquela questão, ele pode estar num lugar, mas ele pode não manifestar. Há uma diferença entre uma presença presente e uma presença manifesta. Porque quando, assim como eu recebeste, eu ando nele, ela se manifesta. Se eu estou, eu tenho que ser uma nova criatura. Entende? Então é muito promissor essa questão de termos esse entendimento. Sozinho jamais. Bom, nesse caminho, pastor, quanto tempo o senhor está nesse processo? Cara, mais ou menos de 2013 para cá foi quando colocou uma aroeira no fogo, então 7, 8 anos. 8 anos nessa pegada, nesse desenvolver. Buscando e crendo que já passou inúmeros, né, homens de Deus e tudo, mas cada um foi acrescentando de uma forma. E hoje a gente tem caminhado com o pessoal lá de Campinas, né? E eu tenho certeza que hoje a gente está mais maduro. Eu acho que Deus vai colocando pessoas e cada área vai nos instruindo e você vai desenvolvendo e amadurecendo, né? Chega a hora que chega um Jetro que realmente agora reposiciona tudo e te direciona. Aí você vai. Você falou assim, 8 anos está na caminhada, né? Caminhada. Aí você falou Campinas. Você está em Campinas há 8 anos ou Não. você está 8 anos na caminhada e chegou em Campinas? Isso, estou 8 anos. Eu digo isso porque Cheguei em Campinas é o agora, processo. Tem o quê? Uns 8 meses, mais ou menos? Né? Por aí, né? Uhum. Uns 8 meses, mais ou menos, que a gente está caminhando lá. E assim, tem sido gratificante para nós. É isso que a gente espera de Deus. É isso que Deus vem juntando as peças, né? Junta-se o pano. Quando você foi a Campinas, você foi buscando uma paternidade. Paternidade. Você foi falar com um pastor. Um pastor. Né? E como é que você escolheu ele? Como é que foi? Foi um anjo que falou, vá a Campinas, servo meu, eu farei contigo. Como é que foi na prática? Porque muitas vezes essa questão prática é muito legal, você dá um testemunho. Como é que foi? Embora seja muito pessoal, cada caso Deus trabalha de uma maneira, Sim, mas no caso, como é que foi com você, na prática disso? Cara, né? quando você está em busca de algo e aquilo está no centro da vontade de Deus, ele, quando os reis magos chegam para ver Jesus, ele chega e fala, cadê o menino? Aí eles, se não me engano, Herodes fala, que menino? Mas nasceu o rei dos judeus. Mas como vocês sabem? Como assim? Você não viu o sinal? Então, quando você está no centro da vontade de Deus, sinais acontecem. Né? É uma paz, é uma certeza dentro daquilo que já queima. E aí, quando você se depara com a situação, é automático. É um imã. Atrai e a coisa flui. Se de você sair em busca, Deus te direciona. Entende? Quando você está no centro daquilo que Deus quer fazer, o próprio Deus te reposiciona. Aí você chega, fala a mesma linguagem, tem a mesma visão, tem o mesmo projeto, tem o mesmo amor, tem a mesma busca, a mesma entrega. Aí não tem como não dar certo. Entende? Então, nós aqui vimos essa necessidade, né, filho? Da gente buscar isso com mais intensidade, porque nesse tempo é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Né? Então, é um tempo da gente entrar mesmo em receber aquilo que Deus tem levantado homens para direcionar. Deus sempre trabalhou com homens. Deus sempre trabalhou com homens. Ele direciona, né? Ele vai direcionando. Sim. Os caminhos. Sim. Até você chegar onde ele quer. E quando você se depara com a situação, olha para você ver. Depois a gente vai entrar, mas vou só abrir um parênteses. Cara, quando Samuel ele olha para Davi, Deus fala, aí é o menino. Esse aí é o rei. Então é uma coisa tão de Deus que é uma certeza. Você se depara e os panos são costurados. O Espírito Santo de Deus vem junto para o propósito. E aí é uma certeza. Não tem como. Não tem como 2 mais 2 é 4. É uma expressão exata. Só quem vive ou quem viveu entende. Não tem uma explicação. As coisas de Deus é loucura para o homem, né?
Então, mas assim... É para o homem espiritual, né? Isso. Porque se é um homem carnal, mesmo que seja direcionado por Deus, se é um homem carnal, ele não Entende. Né? Ele vê Ele vê a formosura, né, de Absalão, não, isso aqui que vai ser. Então, assim, para nós foi um processo muito transparente e claro. Transparente e claro. Algum comentário? Alguma coisa aí? Vai, Davi. Se dentro do que a gente tem conversado, eu queria que você dissesse um pouco. Hoje nós vemos muitas vezes a deturpação dessa paternidade. Em que sentido? Muitas vezes as pessoas usam as pessoas como um coach, como um cara, um terapeuta, né? Se queria que você, nas suas palavras, distinguisse a verdadeira paternidade disso que eu falei, que as pessoas às vezes misturam. Olha, o apóstolo ele diz algo interessante. Um pai que não tem destino, ele aniquila filhos de propósito. Então, hoje, a Bíblia ela é algo muito, muito interessante e importante dentro disso. Que nos últimos dias vão surgir pessoas como os tais. Entende? E nós temos que estar caminhando no Espírito para a gente ter uma certeza de quem é e quem não é. Vai chegar um tempo que haverá o fogo para consumir a palha, né, o feno e a madeira. Então, hoje, o que está acontecendo? A Bíblia diz lá em Apocalipse que aquele que não entra pela porta, ele é salteador e ladrão. Não estou dizendo, tá, pastores, que vocês são pessoas que têm esse tipo de característica de manipular, entende a situação. Então, hoje é complicadíssimo isso. Nós temos que estar muito atento e não deixar que isso venha nos levar como se fosse um vento de doutrina, né? Sim. As pessoas têm usado muito a questão de coach e tudo. Então, para mim, é o que o Senhor tem falado comigo. Eu tenho que ter uma palavra de revelação e uma palavra que transforma. Destino, né? Entende? Fazendo um comentário em cima do que vocês estão falando aí, quando os apóstolos eles chegam na porta do templo, eles curam o paralítico, eles falam, olha para nós. O paralítico olha para eles, ele é curado, o paralítico entra dentro do templo, as pessoas veem eles, eles falam, não olha mais para nós, porque o que nós fizemos não é nosso. Não é nosso. Hoje muitas pessoas têm pegado e colocado outras pessoas, colocado pastores no lugar que pertence a Deus. Se essa pessoa é um verdadeiro pai espiritual, ele não vai falar olha para mim, ele fala não olha para mim, porque o que vocês estão vendo não sou eu que faço, é ele que faz. Amém. Porque hoje a gente está caminhando em uma era que as pessoas elas estão vindo para a igreja para receber o que vai amenizar o seu problema. Por que os discípulos não deu? Se Jesus fala para os discípulos, vá lá e pesca o peixe e tira a moeda da boca do peixe. Os mesmos discípulos não poderiam, não, aguenta aqui que nós vamos ali no rio, vou pescar e vou te dar a esmola. Porque a esmola não iria resolver o problema dele. E quando eles dizem, o que nós temos, é isso que tem faltado hoje. O que nós temos, nós te damos em nome de Jesus. Nós não estamos dando, é porque nós não estamos tendo. Entende? E quando eu não tenho, eu procuro um meio de... Foi quando Moisés acabou a unção. Ele continua com véu. Entende? Acabou a unção. Não adianta a gente esconder. Jesus disse, ninguém pode oferecer aquilo que não tem. E aí quando você entra por essa questão de manipulação das outras pessoas, é porque às vezes está totalmente fora daquilo do que Deus quer fazer. E a gente estando fora sem um destino, a gente pega qualquer visão. É um vento de doutrina, né? Sim. Não, agora está vindo um vento de cura. Então as igrejas não estão sobre cura. Agora está vindo um vento de isso. Vai falar sobre aquilo. Então nós que estamos de pé, que Deus está levantando nesses dias, é que temos que ser luz para essas pessoas. Quem tem fome, qualquer coisa serve. Qualquer coisa. Exatamente. Tem? É uma palavra poderosa aí, luz. Amém. Semana passada lá em São Paulo eu falei sobre isso. Luz. Pastor, esse aqui. Glória a Deus. Tudo muito bem, tudo muito bom. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. E a excelentíssima esposa, como é que viu esse trem todo? Cara, porque né, a gente fala, e a esposa tá, não quer nada disso. Tô bem como é que tá, não quero confrontação, não quero deslocamento, né? Não tô falando que é o caso de todas, pelo amor de Deus, mas vamos, né?
Só que é uma outra, as mulheres têm uma constituição diferente, uma postura diferente, Sim. né? Então, no caso da Excelentíssima, como é que foi aí? Cara, minha esposa é uma esposa Aliás, um grande abraço à fantástica. pastora, obrigado por ter liberado o varão. Pastora Nerciene. Né? Veja. Tá aí, tá? Obrigado por ter liberado o varão estar aqui, né? Ele é o primogênito, É. né? E o primogênito também veio de brinde, né? É o escudeiro. Né? Então já veio também, já veio o Elias e o Eliseu junto de brinde. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, tá, Luciano? Obrigado mesmo, tá bom? E obrigado também a toda a igreja aí, tá bom? Agora, fala. Cara, minha esposa é fantástica, sabe? Ela abraçou a causa desde o... Acho assim, Deus uniu os nossos planos, cara. Amém. Pegou duas pessoas com o mesmo propósito. Pessoas Amém. diferentes, Amém. mas com o mesmo propósito. E alinhou e costurou e aí nós estamos até hoje. Mas assim, ao longo do caminho, por ter passado vários tipos de pais nas nossas vidas, ela frustrou um pouco com essa questão. Pastor, como o senhor está falando de paternidade, está nos motivando e agora você vem falar que a sua esposa frustrou, mas eu vou explicar por quê. Sim. Então, queridos, ela toda a vida ela me acompanhou, toda a vida ela abraçou, para mim é um braço direito, é o esteio do meu ministério, é a minha esposa, entende? Pega comigo, ombra comigo, não é maior, não é menor, ela caminha lado a lado. Aí é onde eu entendo que não é bom que o homem ande só, porque ao homem fiel Deus acrescenta uma boa esposa. Então, em algum tempo da caminhada com o Senhor, ele viu uma fidelidade em mim e me agraciou com uma mulher que tem uma visão muito forte sobre paternidade, cuida das suas discípulas como uma mãe espiritual, Amém. né? Então ela abraçou realmente, porém, nós vivemos... Lógico que a paternidade ela tem um lado negativo, positivo, mas ela também tem um lado negativo quando o pai não entende que ele é pai. Então uma das coisas que frustrou minha esposa dentro da paternidade foi, vou pegar um sentido figurado. Ok. Se você vai num orfanato para poder adotar criança, chega lá você tem um moreninho, menino moreninho mais crescidinho, e um loirinho dos olhinhos verdes bonitinho. A maioria vai no lourinho. Por quê? Não é por causa da cor, mas é por causa da aparência. Sim. E hoje nós temos que tomar muito cuidado, foi a questão que você colocou, que as pessoas elas querem se tornar um pai espiritual, mas com aquele filho que é um pastor que a igreja dele é grande. Sim. Todo mundo quer ser pai. Todo mundo quer ser pai. Pai de filho bonito. Pai de filho bonito. De filho rico. Esquecendo que Jesus não tinha formosura. Jesus foi rejeitado. Entende? Então uma das frustrações maiores dela é isso. É tipo você chegar alguém na sua vida que ela não tá ali por causa de você, mas por aquilo que você tem a oferecer. É muito fácil você cuidar de um órfão rico que tem uma herança. Entende? Jesus quando chega na vida daquele jovem rico, a Bíblia diz que Jesus o amou. Amém. Não é verdade? Mas quando foi para gerar a paternidade, ele não quis abrir mão. E nós não, nós sempre abrimos mão porque a gente quer realmente um homem de Deus esperando um Samuel que olha para nós e Deus fala, aí é o menino. Entende? Aí é aquele que realmente você precisa abraçar. Então uma das maiores frustrações dela é isso. É porque hoje muitos pais espirituais eles querem o quê? Uma igreja que já é bem sucedida. Uma pessoa que tem algo a oferecer. Mas quando você vê Gamaliel que pega um cara, que nem Paulo, que vivia totalmente o contrário à palavra, mas que era instruído, aí as pessoas não querem. Entende? Então assim, ela não tem dificuldade nenhuma, ela entende a mesma necessidade que eu entendo, nós comungamos com a mesma fé, com o mesmo pensamento, porém por um tempo ela também caminhou. Acho que muitos pastores e muitas pastoras têm essa frustração de ter aquele sentimento de escolha. Não, eu não vou pegar eles porque a igreja deles é pequena, porque o dízimo deles não são altos, eles não têm nada a oferecer. Então nós, como pais espirituais também, temos que ter essa grande preocupação. Não é pelo aquilo que ele tem a me oferecer, é por quem ele é para o Papai do Céu. Na verdade, esses aí não são pais, né? No olhar de filhos. Só são mercenários, Entende? né? Então, assim, foram homens que contribuíram. Nós tivemos pais espirituais que preocupavam só com o financeiro da igreja. Sim.
Tivemos pais espirituais que preocupavam se a igreja estava crescendo. Tivemos pais espirituais que também preocupavam comigo, como homem, com a minha esposa, como mulher. Eu como discípulo ou filho, eu como pai, eu como pastor. E eu como pai espiritual dos meus discípulos. Então são diversos tipos de pais que às vezes chegam na sua vida e ele não vai suprir realmente aquilo que precisa, ele vai contribuir. Mas um pai de verdade, ele nunca vai olhar para você. Vamos pegar o filho pródigo, para finalizar essa parte dela, de frustração. Ele está lá, comendo as bolotas. O que ele lembra? Ele não vê o pai dele como um pai. Ele vê um pai dele como um pastor, no que poderia servir. Ele diz, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou ter com ele, vou dizer, pequei contra o céu, contra ti. Pai, me faça o quê? Segundo dos teus empregados. O pai dele, não. Você é o meu filho. Você gastou, você quebrou a cara, mas a sua vida tem valor para mim. Então agora eu te coloco um anel, agora eu te visto novamente, eu coloco uma sandália nos seus pés, e agora eu festejo, porque você estava morto e hoje você vive. Então uma das grandes frustrações dela, momentos que a gente estava morto, e acabaram de nos matar dobrado, por causa disso. Esperava não uma atitude de filho, mas de um filho que poderia ter algo a oferecer ou não tinha nada a oferecer. Então isso, onde entra os coaches, onde entra a frustração, diz que hoje muitos, nem todos, sempre tem uma exceção. Sim. Tem homens aí que realmente ele quer ser um pai na sua vida porque ele vê, porque Deus confirmou que há um projeto, há um propósito maior. Mas tem outros nas nossas vidas que só vai se você tiver uma aparência. Ah, lá em Caraguá, o pastor Jorge, a igreja da telha tem 1000 membros. Não, então vamos ser pai dele. Não, queridos. Ah, o pastor Jorge tem 5 membros. Mas é eu ou é aquilo que eu tenho para oferecer? Tem muitos filhos que querem também ter os pais ricos. Né? Exatamente. Sabe, porque o pai, queridos, que nem você me perguntou, o que me levou? Eu acredito que ditado goiano, para cada pé descalço tem uma chinela velha. Então para cada panela tem sua tampa. Eu acho que para cada filho, Deus tem um pai. E não adianta procurar. Quem procura é porque perdeu algo. Então, paternidade não é um ministério, é uma função. Então Deus vai delegar alguém com uma função. Entende? Pensa Moisés naquele auge, naquele caos, atendendo o povo, todo mundo. Aí chega um cara que conhece ele, sabe das origens, o treinou, o discipulou, o entregou para a sua filha, entregou a sua filha a ele, mas era um cara que estava sem rumo. Entende? Então a minha esposa, graças a Deus, ela entende, ela ama essa questão de paternidade, não tem dificuldade, mas só que nós tivemos também características negativas dentro, né, da paternidade, que não foi uma experiência boa. Algum comentário mais sobre isso? Mais? Se você vê o exemplo de Jesus, um homem espiritual, conhecia os pensamentos, ele lia os pensamentos. Ele não foi no templo, ele não foi no templo, ele foi nos pescadores, foi lá buscar os pescadores. Entende? Porque ele sabia, né? E assim como o pastor tem que ter o discernimento espiritual para saber. Eu não vou buscar lá no Morumbi, lá em São Paulo, no Pacaembu, sim. Quando ele falar, né? Eu vou aqui eu vou aonde tem pessoas que vão ser trabalhadas e vão se tornar pais espirituais, discípulos, vão ser ganhadores de almas. Sim. Aí que é o negócio. E o ministério das mulheres. As mulheres eram rejeitadas, mas Sim. Jesus que tinha as mulheres Tinha. para mostrar que não fazia acepção. As mulheres é tão importante no reino contra os homens. Até que se for no Morumbi, qual que é o bairro de São Paulo que é o mais caro hoje? Morumbi, né? Vamos pegar o Morumbi. Mesmo que Deus te levante para ser pai de alguém lá. Mas tem que ser um pai que vai cuidar do seu filho. Porque quando Jesus ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu era rico. Então não é o que o seu filho poderá te oferecer. É aquilo que você pode oferecer para ele. Por isso que ele via dentro, né? Entende? É o que você pode oferecer para ele.
Se você vai cuidar de alguém para castrar ou para tosquiar a lã, então você não é um pai. Você não é um pai. Infelizmente, eu te digo isso, você não é um pai. Então, você falou só um pouquinho, para gente pegar esse gancho, esse aqui eu não posso perder. Esse eu não posso perder, não. Né? Você falou um negócio, porque é bom que é o pastor falando, né? Quando é ovelha, né? A ovelha é rebelde, agora ele é o pastor. Que isso? Entendeu? Então o que acontece? Você falou uma coisa assim de castrar, né? Explica, seja mais explícito sobre isso. Pastores castradores, fala-nos sobre esse assunto. Me gusta lá muito. Cara, é uma diferença entre castração e circuncisão. Sure. Entende? Aham. Porque quando Paulo ele toca na intimidade de Timóteo, ele não castra. Castrar você não produz nunca mais. Você não se multiplica. Agora, você tocar na intimidade sem castrar é você dar destino para aquele filho seu. Ele diz, olha, eu preciso que você se torne um padrão. Entende? É alguém que chega na sua vida, ele te dá um direcionamento, mas ele não te destrói. Ele não anula o que você vem trabalhando, o que você vem conquistando. Que bom, Timóteo, você, sua avó, sua mãe te instruiu. Mas o que ela te instruiu te trouxe até aqui. Mas para você ir adiante, isso é tocar na intimidade. Para você sair desse nível, primeiro você tem que tornar um padrão. Agora, se você pega e quer castrar, você vai dizer para ele, olha, até que eu te ajudei, não consigo mais. Se vira sozinho. Vai fazer dele um filho estéril. Vai fazer dele um filho estéril. Entende? O meu pai espiritual, ele estava comentando sobre um assunto parecido, e durante muitos anos ele andava debaixo da paternidade, que era do sogro dele, o apóstolo Willis Serra. Mas ele começou a ouvir o Lara, da Argentina, né? E Deus foi tocando ele num ponto que chegou desculpa se eu errar os nomes, sou meio ruim para nome, mas eu acho que é Augusto Lara, né? E Deus tocou no coração dele sobre isso, né? E tocou no coração também do pai espiritual do Cris. Tipo assim, o apóstolo Willis Serra, o pai dele, chegou num tempo que ele não tinha mais o que passar. E percebeu que o Cris precisava ir mais alto. E ele não segurou. Entendeu? Isso maravilhoso, ele não segurou. Ele falou, não, cara, ele tem mais para oferecer do que eu. Assim, então ele prontamente ele colocou. Né? Aí você vai saber o verdadeiro pai, tá? Ele abre mão de você a favor do outro. Sim. O paternalismo sufoca você só para não perder a sua marca. Né? Ele olha você como um número, uma posse. Ele não olha como um filho. Sim. Ele olha como uma ovelha. Porque se eu sou um pastor e vejo pessoas como ovelhas, eu penso em segurá-las. Se eu vejo como um filho, porque o meu filho eu mando estudar na Europa, a minha ovelha não pode ir na igreja do outro. Aí entra Você vê que é um contraponto, né? É um contraponto muito grande. Aí entra o nível de castração. Você não deixa que ele se multiplique. Você não deixa que ele produza. Pelo contrário da circuncisão, é circuncidado para desenvolver um padrão, entende? Para ir além daquilo que é proposto. Então, quando nós seguramos a ovelha, no meu início de pastoreio, eu quebrei muito a cabeça, a cara, o corpo, o entendimento com isso. Eu achava que o pastor era dono, porque a geração passada de pastores passavam para nós isso, que o pastor é dono da ovelha. Eu sofri muito com isso. E hoje eu tenho entendimento que não, nós não podemos castrar ninguém. Pelo contrário, né? A gente tem que circuncidar. Castrar e cabresto. Exatamente. Gerar um aprisco para si próprio. Eu ponho a bola e chuto. Entende? Por Ele é quê? pastor e pode chutar, né? Porque se você pega uma ovelha promissora, entende? E ali você cuida dela, você trata dela, você investe nela e ela começa a gerar frutos, você não quer que ela vá embora. Porque ela está trazendo frutos para a igreja. Então aí quando ela vai, ou quando ela pensa em ir, você castra ela, tira ela dos afazeres, para quê? Para punir ela.
Então Paulo, ele não tirou Timóteo a fazer, ele diz, olha, eu vou tocar em você de uma forma especial. Porém, esse tocar em você, ele vai te levar você a se tornar um padrão. Entende? Tudo que você aprendeu com sua avó, com sua mãe te trouxe, mas daqui em diante uma paternidade é desenvolvida debaixo de reino. E uma visão de reino, um homem natural nunca vai conseguir discernir ele, porque a primeira coisa, a visão de reino, é você é uma pessoa que dá. Se renuncia a si próprio por amor ao outro. É se colocar no lugar do outro, entende? Então aí está a diferença. Quando eu castro, eu quero para mim. Quando eu circuncido, eu lanço, eu envio. Eu preparo para ser enviado. Até no caso de Timóteo, é interessante, que ele era filho de mãe judia, né? Porém de pai grego. Entende? Então, o que acontece isso? Então, inclusive, quando você vê Timóteo, bom de bola, chuta com as duas pernas, porém, filho de pai grego. Ó a marca. Tipo assim, você é bom pra caramba, cara, mas você é... A sua linhagem... Pá. Então, o que Paulo faz? Ele cura essa linhagem dele. Ele protege ele. Porque assim como Timóteo, né, pastor? Tem muita gente boa de bola. O cara toma conta da igreja todinha e tal. Ele vem... O que significa? O que significa? Desculpa, vou pegar uma... Não, tranquilo. Né? Vai pela esquerda, eu vou pela direita. Né? Então, o que significa ter mãe judia e vó judia? O que significa mãe na Bíblia? Igreja. Eles são homens que vêm de um sistema religioso bom, porém não foram circuncidados, não trazem a marca de um pai. É gente que tem um potencial tremendo, porém não tem uma identidade. Sim. Por isso que a paternidade é tão boa, gente. Porque tem muita gente boa nas igrejas que entende? Está numa igreja boa, vem de uma igreja boa, porém não foi circuncidado. Não carrega em si um nome. E isso é a paternidade que dá. Porque, por exemplo, se o cara não tem o coração, o espírito paterno, ele pega o Timóteo e usa as suas potencialidades. Sim. Em favor dele. A favor do sistema. Boa, sistema. Agora, quem tem um espírito paterno se preocupa mais com a identidade dele do que com a produtividade dele. O estado que ele se encontra. Amém. É aí que está o X. Amém. De toda a questão quando vai desenvolver essa paternidade. Entende? Se você pega... Rapidinho, pastor. Se você pega... A passagem que fala que o Senhor não costura um pano novo em odres velhas. Porque quando entra na intimidade é onde nós vamos nos abrir, irmãos. E nem sempre todo mundo está disposto a abrir. Você que está me ouvindo hoje, se você abrir sua vida, o que vai sair dela? Entende? Então o pai espiritual, ele vai entrar não para te crucificar, nem para te acusar. Ele vai entrar para gerar uma cura interior nisso. Foi engraçado, quando eu tive um contato com o Ivan em 2012, eu tive a primeira reunião do Ivan em São Paulo, e fui ter um encontro com eles, aí tava em São Paulo, tava o pastor que agora ele está na Europa, esqueci o nome dele, o Barusco, né, que ele é de Ribeirão Preto, né, ele e o pastor Manrique, esqueci o nome dele agora. E fui conversar com eles, então aí fui contando toda a minha história, né, que eu andei ali, fui aqui, fui pra cá, fui pra lá, né, eu tentando, mas esqueci o nome dele, né? Então conversando assim, ele olhou assim, tá bom, tem que vem cá, mas como é que tá a tua vida, né? Aí, entende? Você quer saber de mim? Eu tá falando das minhas atividades. Ele queria saber dos meus sentimentos. Como você está. Né? Como eu estou. Cara, aquilo foi, putz, cara. Jesus era mestre nisso, né? Todos nós conhecemos. Quando ele chega no poço, ele começa a tratar aquela mulher como uma filha. Amém, amém. Entende? Amém. Então, um pai, ele nunca... Primeiro, ele tem que saber como você está. E é o mais importante do que... Entende? Não é a posição que você Amém. Exerce, não é... Amém. Porque os grandes sempre vêm ter com Jesus. Amém. E a ovelha, que sabe que o lugar que ela está não existe essa paternidade, o que ela faz? Ela muda ou ela tenta trazer essa paternidade para dentro Você riscou a bomba e jogou para mim, né? Esse
Acho que é uma pergunta se responderá em 5 Meu segundos. Deus. 5, 4, 3. É uma pergunta e uma resposta que acho que todo mundo que está Mas nos ele, já, ouvindo mas ele já respondeu. Se você pegar bem, ele já Olha respondeu. isso. Deixa eu fazer uma colocação que aí você vai pensar para. Sim. Eu acho que o castrador, ele é um conhecedor. Disso é da escritura. Sim. Ninguém vai castrar, no caso você, ele mesmo, porque nós temos uma base. Sim. Agora o castrador ele conhece a palavra e ele joga, ele caça na palavra. Sim. Na palavra. Sim. Eu conheço um pastor, eu conheço muito, mas muito bem mesmo. Uhum. Conhece muito, sabe muito, prega muito, mas ele não deixa eu chegar nem no nível dele. Sim. E você falou uma coisa que me veio na cabeça. Sim. Já passou muita gente boa, mas foram embora. Por quê? Porque não é que vai. A autoridade, não é a autoridade, é o conhecimento. Ele não deixa. A autoridade dele é o pastor da igreja, a autoridade dele. Mas o conhecimento, ele não deixa. Ele não deixa. Sim. Uma Ele colocação castra mesmo. Ele Fala, castra, antes de responder a pergunta dele, aí ele- mas nós formos olhar para a história de Abraão, Terá tentou castrar Abraão. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Abraão chega no pai dele, fala pro pai dele, o pai dele fala, qual desses deuses aqui? Mas por que você vai? Fala, não, mas qual desses aqui que falou com você? E aí Abraão, ele entendendo aquilo que quem tinha chamado ele era o pai, ele fala, não, eu vou porque eu estou confiando numa palavra. É uma voz. Tem uma palavra que ela falou comigo e ela queimou aqui dentro. Ela queimou dentro do meu coração. Então, não foi nenhum desses. Então, o castrador ele pode até se impor para te castrar, mas se você tem uma certeza dentro de você, quem foi que falou com você? Esse é o conhecimento. O caçador ele tem conhecimento. Agora, uma ovelha que ela está comungando em uma igreja que não tem essa visão de paternidade. Não cuida, né? Quando eu me converti, a igreja local aonde eu congreguei há 12 anos não tinha essa visão. Naquela época se falava muito pouco sobre isso, né? Mas eu jamais aconselho a sair. O meu conselho é que você busque em Deus e Deus vai te direcionar da mesma forma que Ele me direcionou. Amém. Lógico, são histórias diferentes, são caminhos diferentes, mas porém se queima no seu coração, então nós temos que ter com o Senhor. Senhor, olha, só queima no meu coração, mas hoje no local onde eu vivo, ainda não foi despertado isso, não tem esse entendimento que eu devo fazer. E o Espírito Santo de Deus vai direcionar cada um. Porque eu também sou pastor e eu jamais posso aconselhar alguém a sair da onde ele está vivendo. Amém. Agora Amém. tive que tomar um posicionamento. Se eu queria e quis viver isso, então eu tive que ir buscar. Eu estou falando de testemunho, eu tive que ir buscar. Porque se você queima no seu coração, se você acredita que é isso que Deus tem para você, meu irmão, você tem que buscar um meio. Em Deus, buscar um meio. E Ele vai direcionar o caminho, Ele vai direcionar quem, Ele vai te dar um sinal, Ele vai te dar uma posição. É até Entende? interessante na chamada de Abraão. Jesus falou para Pedro, né? Pedro, ama-me, apacenta. Isso. Entende? Amém. Então, Você vê que, desculpa, pastor. Você vê, quando Deus chama Abraão, como é que Deus fala com Abraão? Sai da casa dos seus pais? Ele falou isso. Sai da tua terra. Sai da casa da tua parentela. Não fala dos pais. Geral. Interessante. Não, ele já jogou. Por quê? pronto. Porque uma coisa é parente. Outra coisa. Você lembra quando Jesus está pregando? O pessoal fala, tua mãe e teus irmãos